Fala pessoal, vamos revisar essa matéria tão gostosa que é matemática. Vamos fazer aqui matemática financeira, revisar os conceitos principais que vocês vão precisar, tranquilo? Então se liga só, primeira coisa que vocês vão precisar é desse conceito de juros simples, ok? Então vocês têm que ficar ligados porque vocês vão sempre ter que se ligar que juros simples é um rendimento. Juros simples é um rendimento, ok? Então, vocês têm que ficar ligados nisso. Então, quando falar rendeu isso, rendeu aquilo, então falou em rendimento, você está falando em juros simples, ok? Outra coisa que você tem que se ligar é que a forma para calcular os juros simples é J igual a CIT igual a CIT. J igual a CIT, ok? Esse J aqui são juros. Esse C, capital. Esse I é taxa. O I é taxa. E o T nada mais nada menos que o tempo. Então, só para revisar essa parte aqui, beleza? Então, se liga. Então, J juros, capital é o Czinho, o I é a taxa e o T é o tempo. Vou só apagar aqui para dar mais espaço. Esses conceitos são importantes, ok? Bom, o que é que você precisa mais? Ter cuidados especiais. Você precisa ter cuidados especiais primeiro com a taxa, gente. Se liga. Você não vai usar a taxa percentual, ok? Então, olha só. Você não vai usar a taxa percentual, ok? Você vai transformá-la sempre em taxa unitária. Para facilitar os nossos estudos, vamos padronizar, ok? Então você sempre vai usar taxa unitária. Isto é, por exemplo, se na minha contazinha lá tiver 13%, então a taxa de 13%, o que é que eu devo fazer? Eu devo transformá-la em taxa unitária, tá? E o que é taxa unitária, professor? Vamos fazer aqui. Gente, taxa unitária é nada mais nada menos do que você dividir por 100, tá? Então, taxa unitária é você dividir por 100. Mas não é somente representar. Aqui eu tenho uma representação, ok? Mas eu não quero somente a representação. Eu quero o resultado. Então, vamos lá. 13 dividido por 100 vai dar 0,13. Se você fizer a continha aqui, ó, 13 dividido por 100. Como não dá para dividir, você bota uma vírgula e um zero. Aí pode botar isso aqui. Então, olha só, 130 por 100 dá 1, tá? Sobra 30. Pode botar outro zero, que vai dar 3. Então, nesse caso aqui, nós usaríamos sempre taxa unitária, que dá 0,3. Outro exemplo aqui. Se eu tiver, por exemplo, 7,5%. Isso é um exemplo de taxa percentual. Você vai fazer o quê? Vai transformar 7,5 sobre 100. 7,5 sobre 100 é igual a... Vamos para cá, olha só. 7,5 dividido por 100. Primeiro você tem que igualar as casas decimais, ok? Igualar as casas decimais. Coloca essa vírgula para cá
Você tem que acrescentar um zero aqui, tá? Então, ficou agora 75 sobre 1000, tá? Como não dá para dividir, bota zero, bota vírgula. Ainda não dá para dividir, bota outro zero e outro zero. Agora vai ficar 7.500 por 1000, que vai dar 7. Sobra 500. Posso botar um zero aqui. E o 5. Restando nada. Isso aqui daria 0,075. Então, transformado. Então, você veja, 7,5% transformado em taxa unitária é 0,075. Então você precisa se ligar nesses detalhes aí. Você precisa se ligar nesses detalhes porque farão a diferença na sua conta, beleza? Sempre você vai usar a taxa unitária. Sempre. Tome cuidado. Essas coisas passam às vezes despercebidas, mas você precisa de todos esses conceitos. Outro conceito muito importante que você precisa é o seguinte: taxa e tempo. A gente trabalhou no cursinho que eles precisam estar em concordância. Se não estiver em concordância, você não vai calcular. Isto é, o que é concordância, professor? É simples. Imagine que o cara lhe deu uma taxa e ele apresentou também o tempo. O que é que você precisa? Se essa taxa estiver em dia, exemplo, 3% ao dia, e ele apresentar para você o tempo em dias, exemplos, 30 dias. Então você olha para a taxa e a taxa foi dada em dia. E o tempo foi dado em dia também. Isto é, essas duas taxas estão concordando. Elas estão concordando. É dia e dia, tá? Mas imagine outra situação aqui que a questão apresentou para você isso. Apresentou para você a taxa de 12% ao ano. 12% ao ano. E ele deu tempo para você aqui de 15 meses. 15 meses. Pergunto eu a você. Essa taxa, essas duas unidades aqui estão concordando? Sim ou não? Claro que não, né? Se você tem ano na taxa e no tempo você tem meses, essas taxas estão em discordância. Então é muito simples. Quando a taxa estiver em concordância, que não é esse caso aqui, olha só, não é esse caso aqui, mas quando ela estiver em concordância, eu vou simplesmente usar a fórmula e calcular a questão. Então eu vou simplesmente usar a fórmula e calcular a questão quando ela estiver em concordância, tá? Caso ela não esteja em concordância, eu vou precisar fazer uma transformação, tá? Que aqui era muito tranquila. Por exemplo, essa taxa aqui está em ano. Então eu poderia dizer que 12% foi o acumulado no ano todo. Então eu poderia dizer assim, que cada mês, e quantos meses tem no ano? Aí a gente chega aqui e bota aqui, 12. Quantos meses tem no ano? 12. Então,
Se você se acumulou 12% no ano todo, é porque em cada mês você tinha 1% a cada mês, ok? Então a gente vai aprender já já a trabalhar essas questões aqui de transformação, beleza? Mas volto a repetir, se estiver em concordância, você calcula, tá? Se não estiver em concordância, você vai ter que transformar. Se liga nisso, vamos aqui para essas questões de transformações. Então, gente, é muito importante você revisar, é muito importante você fazer alguns cartões sobre isso e não deixar passar em branco, tá? As questões elas vão trabalhar tudo isso com você. Então, olha para cá, olha para cá. Então, vamos lá. Taxa, taxa e tempo. Taxa e tempo. Vamos supor que uma questão apresente para você a taxa de 30%, 30% ao dia. 30% ao dia. E ele apresentou para você 60, ou melhor, desculpa, 30% ao dia e apresentou aqui o tempo de 3 meses. 3 meses. Então vamos lá. Se você observar bem, essas taxas aqui não estão em concordância. Ó, aqui eu tenho dia e aqui eu tenho meses. Então elas não estão em concordância. O que é que eu devo fazer? Eu vou pegar alguma dessas aqui e vou transformar para ficar igual com a outra. Ok? Então, ó, o que é que eu estou observando aqui? Eu estou observando que de 3 meses dá para mim obter isso aqui em dias. Então, ó, é simples assim. Eu observei aqui que 3 meses são quantos dias? 90 dias. Então não precisei nem muito esforço para transformar. Então agora eu ficaria com 90 dias no tempo e 30% ao dia. Agora sim, eu teria essas duas aqui em concordância. Se vocês observarem bem, essas duas estão em concordância, ok? Vamos para mais um exemplo aqui. Vamos para mais um exemplo. Imagine que eu tenho uma taxa de 30% ao semestre. 30% ao semestre. 30% ao semestre. E eu tenho um tempo de 2 anos. Tempo de 2 anos. O que é que eu devo fazer? Bom, também aqui muito tranquilo. O que é que você vai observar? Essa taxa ela está sendo calculada por semestre. Por semestre. Isto é, passou 6 meses, eu computo 30. Passou mais 6 meses, mais 30. Mais 6 meses, mais 30. E assim vai. Ok? Então aqui, ó, o que a gente pode fazer? Tirar esse tempo de 2 anos para meses. Aí vamos lá. 6 meses é um semestre. Mais 6 meses, outro semestre. Mais 6 meses, outro semestre. Mais 6 meses, outro semestre. Então, ó, se você calcular bem, eu vou ter 6 meses mais 6 meses, não dá um ano? Mais 6 meses mais 6 meses, não dá 2 anos? Então, 2 anos é nada mais, nada menos do que 4 semestres. 4 semestres, tá? Então, aqui nessa transformação aqui, eu usaria
para o tempo, para a taxa, 30% ao semestre, durante quantos semestres? 4 semestres. Ok? Então, é nesse tipo de conta que você precisa pensar. Vamos fazer só mais uma, para a gente evoluir aqui. Então, você precisa pensar sempre nesse tipo de transformação. Sabendo que para quem é iniciante, para quem está começando agora, isso aqui não é tão simples assim, tá? Mas dá para pensar tranquilamente. Dá para pensar. Então imagine de novo que o cara apresentou uma taxa para você, vamos lá, 45%, 45% ao ano, 45% ao ano. E ele deu um tempo para você, o cara ficou com alguma aplicação num tempo de 18 meses. 18 meses. Ok? O que é que a gente vai fazer aqui? Vamos lá. Se você observar aqui de novo, ó, essa primeira parte aqui, ó, a taxa está em ano. Então, o que é que eu posso fazer? Meses eu posso transformar em ano, tá? Se você observar 18 meses é 12 mais 6. Isto é, eu tenho um ano, um ano e 6 meses. 6 meses. Agora, se você observar mais ainda, você vai saber que 6 meses é metade de um ano. Se é metade de um ano, eu posso dizer então que o meu tempo é 1,5 ano. 1,5 ano. Um ano e meio. Então aqui eu ia trabalhar nessa continha a taxa de 45% ao ano. Durante quanto tempo? Durante o tempo de um ano e meio. Um ano e meio. Só era aplicar na fórmula e sucesso. Beleza? Bom, vamos aqui apagar e vamos fazer uma continha. Revise muito bem, pessoal. Coloque essas observações no seu caderno e vamos para cima. Então tá lá. Eu vou ler uma continha aqui e você acompanha comigo. Então diz assim, ó, o capital, então opa, já vai dar um capital aqui. O capital de R$ 530, se você quiser, você pode anotar essa questãozinha aí no seu caderno. Então, o capital de R$ 530 foi aplicado a taxa de juros simples de 3% ao mês. Então, aqui ele já deu a nossa taxa. Foi aplicado a taxa de juros simples de 3% ao mês. Ao mês, a gente indica aqui, ao mês. Qual o valor do montante após 5 meses? Aí ele dá o tempo aqui, ó. Qual o valor do montante após 5 meses? Então, ele coloca 5 meses para o tempo. Aí aqui, quando ele fala em montante, montante é capital mais os juros. Então, eu vou encontrar primeiro os juros para depois encontrar o meu montante. Pergunta é, pessoal, presta atenção. Essas unidades que ele trouxe aqui para a gente estão em concordância ou discordância? Isso mesmo, elas estão em concordância. Então aqui eu só vou colocar dentro da fórmula. Então a fórmula diz o seguinte para nós. A fórmula é essa aqui, ó. J é igual a CIT, que você vai transformar, colocar agora os valores. Deixa eu deixar separadinho aqui. J é igual a CIT, tá?
capital vezes o tempo vezes a taxa, ou capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, vamos substituir isso aqui. J, eu não sei. Então, capital, 530, vezes a taxa, que é 3, pessoal. E aí, é 3 mesmo? Vamos lá? Claro que não. Você tem que colocar como? Taxa unitária. Transformando isso aqui em taxa unitária, você tem 3 dividido por 100, que fica com exatamente 0,03. Isso. Vezes o tempo, que é 5. J é igual. Então, recapitulando aí, tá? Recapitulando. 530 vezes 0,03 vezes 5. O que eu posso fazer aqui? Posso multiplicar isso com isso logo. Então, vou fazer 0,03 vezes 5, tá? 5 vezes 3 dá 15. Vai 1. Nada, baixa, nada. Quantas casas decimal tem em cima? Uma, duas, você continua com duas aqui. Então, aqui você está continuando com 530 vezes 0,15. Agora, fazendo essa continha aqui, ó. 0,15 vezes... Vamos guardar o zerinho ali por fim, depois a gente coloca. Então, vamos lá. 5 vezes 3, 15 vai 1. 1 vezes 3, 3 e 1, 4. 1 vezes nada, nada. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. E aqui o nada. Somando aqui, nós temos 5, 9, 7. 5, 9, 7. E 0 aqui. A pergunta é, quantas casas decimal tem em cima? Só acrescentando o zerinho aqui. Quantas casas decimal tinha lá em cima? Uma, duas, então eu vou andar duas casas aqui. Esse zero, pessoal, é porque eu não multipliquei o zero aqui. Eu posso tirar o zero da multiplicação e colocá-lo no final, tá? E aqui, nessa multiplicação, tinha duas casas decimais. Eu aqui só pulei duas casas para deixar duas casas decimais, ok? Então, o nosso J é igual a 79,50, ok? Mas o que é que o cara quer? O cara quer o cálculo do montante. Ele quer o cálculo do montante. Então vamos fazer isso, né? Montante é o que? Você precisa decorar também. Montante. Então vamos calcular aqui o montante. Capital mais os juros. Capital mais os juros. Então, montante é igual a 530 mais 79,50. Calculando isso aqui, no total, R$ 609,50 é a nossa resposta. Beleza? Então, se liga nessa continha aí e vamos fazer outra aqui bem tranquila, beleza? Então, vamos lá para mais uma conta, Um capital, então, ó, ele já não falou o capital aqui, tá? Um capital foi aplicado a juros simples e rendeu. Então, rendimento é o quê? Juros. Aí ele aqui vai dizer a taxa primeiro, ó. Um capital aplicado a juros simples rendeu a taxa de 25% ao ano. Então, a nossa taxazinha aqui foi 25% ao ano. 25% ao ano. Juros
de R$ 110. R$ 110. Depois de 24 meses. Ó, então ela aqui deu tempo de 24 meses. Aí ele pergunta no final, qual foi o valor do capital? Qual foi o valor do capital? Primeira coisa que nós devemos avaliar, se essas duas aqui estão em concordância. Pergunto, essas taxas estão em concordância? Isso mesmo, claro que não. O que é que você tem que fazer? Você tem que deixá-las iguais. Veja, essa aqui está em mês e essa aqui está em ano. Então eu não posso fazer isso. Claro que é mais tranquilo eu calcular meses em ano. Como é que eu faço? Por exemplo, 24 eu estou sabendo que é 12 mais 12. 12 meses mais 12 meses dá 24. E 12 é o quê? 12 é um ano. 12 é um ano. Então você tem 12, que é um ano, mais outro ano. Logo, você tem 2 anos. Então transformamos aqui a nossa taxinha bonitinha para igual a 2 anos. Então a nossa taxa ficou na mesma, né? 25% ao ano e o nosso tempo 2 anos. O que a gente vai fazer agora? Vai encaixar dentro da fórmula e só sucesso. J igual a CIT. J igual a CIT. Vamos substituir. Pergunto, a questão me apresentou o valor dos juros? Sim, então eu já substituo aqui na frente. 110. 110 vai ser igual, os juros vai ser igual ao capital que ela não apresentou, então deixa a letrinha aqui, vezes, olha só, para que eu coloque dentro da fórmula, eu vou transformar em taxa unitária. Então, 25% é 25 sobre 100, 25 sobre 100 é 0,25. Então, traz para cá. 0,25. Beleza? Vezes o tempo de 2 anos. Então, 2. Ok? Beleza, a gente pode já pegar aqui e fazer 0,25 vezes 2. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes nada, nada. Quantas casas decimal tem aqui? Exatamente, 2, então eu vou pular um número, 2 números. Então eu fiquei aqui com 110 igual a C vezes, a gente já multiplicou isso aqui, ó, que deu 0,50. Ou simplesmente eu posso ignorar esse zero aqui, porque ele está à direita da vírgula. Então, ó, se está multiplicando uma letra, eu passo como? Para separar a letra do número. Se está multiplicando, eu passo dividindo. Então, 110 dividido por 0,5 vai ser igual ao nosso capital, ok? Fazendo essa continha, então o nosso capital vai ser igual a, vamos dividir aqui, ó, 110 dividido por 0,5. Vamos igualar as casas decimais, não é isso? Eu vou puxar essa vírgula para cá, vai virar 5, mas aqui eu tenho que acrescentar um zero. Então, fiquei com 1.100 dividido por 5. Deixa eu só colocar aqui. 1.100 dividido por 5. Dá 2. Sobra. Baixa. Dá 2. Sobra nada.
Sobrou nada, mas sobrou um zerinho aqui e a gente coloca ele aqui. Então, capital é exatamente igual a R$ 220. R$ 220. Belezinha? Então você se ligue nessas transformações, ok? Vamos para mais uma continha. Vamos fazer aqui esclarecimento sobre juros compostos, tá? E eu já separei alguns valores aqui para que a gente exercite os conhecimentos. Bom, primeira coisa aqui, gente, é o seguinte, você precisa entender, tá? Sempre taxa e tempo precisam concordar. Então, precisam ter uma concordância, ok? Taxa e tempo precisam de concordância. Se eles não concordam, você não vai calcular de maneira correta, beleza? Então, taxa e tempo precisam ter essa concordância. Então, olha, vamos só. Imagina uma questão, diz assim. Um capital de R$ 350 foi aplicada a uma taxa de 0,5% ao mês durante 2 anos. Aí ele pergunta qual o montante e qual os juros. Logo, o que a gente vai observar? A primeira coisa, a gente tem que analisar se esses dois valores aqui, da taxa e do tempo, estão concordando, isto é, estão mês, ano, dia, se estão iguais. E logo aqui eu já estou vendo que essa está em ano e essa está em mês. O que é que eu devo fazer? Bom, tratando-se de juros compostos, eu sei que o tempo vai ficar sempre aqui no expoente, olha só. Então o que é que eu posso fazer? Transformar a taxa. Então olha só, se um mês é 0,5%, eu posso acumular 12 meses e ter o total de um ano. Então, se um mês é 0,5, se eu acumular 12, eu vou ter o total para o ano, ok? Então, assim, a taxa anual é só eu multiplicar se tiver em mês, ó. Se tiver em mês, para eu encontrar a taxa do anual, eu multiplico por 12. Então, vamos fazer esse rascunho aqui e multiplicar. 0,5 vezes 12. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes nada, nada e 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes nada, nada. Então, aqui nós encontramos 0, 6 e esse outro 0 aqui. Quantas casas decimais tem aqui? Só uma, então nós vamos para cá. Então, olha só, nós encontramos aqui que 0,5 vezes 12 dá 6%. 6%, a gente passou de mês para ano, 6% ao ano. Ótimo. Transformamos aqui. Então, no lugar de eu usar isso, eu vou usar 6% ao ano. Ótimo, beleza? Vamos lá calcular então. Depois de fazer essa transformação, eu agora verifico que, olha só, a verificação que eu tenho aqui é que a minha taxa agora está em ano e o meu tempo é de 2 anos. Ótimo, porque eu vou poder colocar dentro da fórmula. Qual a fórmula? M é igual a C vezes 1 mais o I elevado a T, ok? Substituindo aqui, o montante ele não falou, então repete. Aqui nós vamos colocar capital, que é 350, vezes 1 mais, quem é a nossa taxa?
6%, que automaticamente você vai transformar 6% em taxa unitária, que fica 6 sobre 100. 6 dividido por 100 é 0,06. Então, aqui nós vamos usar 0,06 elevado ao tempo de 2 anos. Elevado ao tempo de 2 anos. Vamos colocar direitinho aqui, 2 anos. Calculando, vamos lá. M vai ser igual a 350 vezes. Se liga sempre nessa soma aqui. Quanto é 1 mais 0,06? Vamos lá. Tem que fazer essa conta assim, gente. Ó, nós precisamos tomar cuidado com a casa decimal, tá? Com o número inteiro. Essa parte aqui é a parte inteira, tá? Então a gente vai fazer assim, ó. 1 mais... Esse número aqui tem parte inteira? Não. Então aqui, ó, 0,06. Precisamos sempre tomar cuidado com isso. Aqui a gente pode igualar as casas, né? Então, olha só. 6, 0, baixa a vírgula, 1. Então, essa soma aqui vai dar 1,06 elevado ao quadrado. Beleza? Deixa eu apagar aqui para dar espaço. Tenha muito cuidado nessas contas, beleza? Continuando aqui a conta. Então, a gente precisa saber quanto é 1,06 vezes 1,06. Porque o expoente 2 está apenas mandando você multiplicar ele vezes ele mesmo. Então, fica 6 vezes 6, 36. Boto 6 vezes 3. 6 vezes nada, nada, baixo 3. 6 vezes 1, 6. Nada vezes nada, nada vezes 6, nada, nada vezes 0, nada, nada vezes 1, nada. E aqui agora, 1 vezes 6, 6. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Então, a gente ficou aqui, ó, 6. Aqui, 3. Aqui, 12. Vem 1 para cá. E aqui no final sobrou 1. Quantas casas decimal nós temos nessa multiplicação? Temos 1, 2, 3, 4 no total. Pulamos 4 números. 1, pulamos 1, 2, 3, 4. Então a vírgula vem para cá. Então nós ficamos com 1,12. 1,12. A gente só costuma usar 2 casas após a vírgula, tá? Então M vai ser igual a 350 vezes 1,12. M vai ser igual a, vamos fazer essa multiplicação. Então, vamos lá. 1,12 vezes 350. Pego o 35 e guardo o 0 para a resposta. Então, vamos lá. 2 vezes 5, 10 vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 5 vezes 5, 5. 3 vezes 2, 2. Desculpa, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Então, vamos lá. Para dar essa resposta aqui, ó. Já tem o 0. Outro 0. 12 vai 1. 8 e 1, 9. E esse aqui, 3. Quantas casas decimal tinha? Nesse aqui só tinha 1, 2 casas decimal. Pula para cá. Pula um número. Pula outro número. Bota uma vírgula. Então, ficamos com 392,00. Esse é o nosso montante, tá?
montante. Já encontramos o nosso montante, só falta o quê? Isso mesmo. Agora ele quer saber os juros. Olha só aqui, ó, montante é igual a 392,00. 392. E os juros? Os juros é muito simples. A gente sabe que o montante é a soma do capital mais os juros. A soma do capital mais os juros. Então vamos lá. Nosso montante foi quanto? 392. O nosso capital foi quanto? 350. Depois a gente vai fazer o quê? Vamos botar isso para cá, para o lado de cá. Então vai fazer 392 menos 350. Vai ser igual ao nosso valor dos juros. 392 menos 350 dá exatamente juros iguais a R$42. Então, a resposta aqui, juros 42. Esse é o resultado. Bom, pessoal, essa foi a nossa revisão aí para hoje. É uma revisão bem simples, só para rever alguns conceitos. Então, espero que vocês aproveitem bastante e qualquer dúvida é só deixar no comentário, é só mandar uma pergunta no WhatsApp e a gente vai tirando essas dúvidas. Nós estamos aqui exatamente para fazer você aprender, ok? Então, o meu intuito é você aprender. Então, ama a sua vida e vamos estudar. Um abraço a todos.